Olá, estamos dando sequência à rodada de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Campina Grande nas eleições deste ano. O nosso convidado hoje é o professor Hermano Nepomuceno, candidato a vice na chapa de Inácio Falcão, do prefeitado Inácio Falcão, e também presidente do PT em Campina Grande. Prazer em tê-lo conosco. É um prazer, Ari, sempre estar aqui no Paraíba Online e particularmente nessa sessão de hoje, A Voz das Urnas. Agora a gente aciona o tempo para o início da entrevista. Candidato, como é que tem sido essa experiência de disputar uma eleição majoritária e ainda por cima escolhido em cima da hora? É uma tarefa, basicamente foi uma tarefa partidária, né? Nós estávamos trabalhando, vemos trabalhando desde o ano passado, como você sabe, através do Fórum Pro Campina, tentando manter uma unidade daqueles 8 partidos. Não foi possível a oposição do Campo Democrático ter uma candidatura única, né? Saíram as várias candidaturas, e nós estávamos trabalhando desde o começo que a federação, que apresentou o nome do deputado Inácio Falcão através do PCdoB, então fosse a nossa referência, já que é a nossa federação, que é o Instituto Novo, que às vezes as pessoas não entenderam, perceberam, né? Não existe mais a antiga coligação, existe hoje a federação que tem um mandato de 4 anos. Foi essa federação que elegeu Lula presidente da República, Federação PT, PCdoB, PV. E agora nós estamos reeditando a federação numa escala municipal aqui em Campina Grande. Então, nós estávamos fazendo as várias tratativas, ver a possibilidade das coligações, das alianças no campo democrático. Não foi possível. A federação ficou sem coligações com outros setores, né? Saiu a Federação PSOL, Rede teve o seu candidato, o PSB teve o seu candidato, o PDT teve o seu candidato, e aí a gente precisava também apresentar a candidatura que já tínhamos, inclusive, uma experiência anterior, que foi em 2020, né? 2020, o PT de Campina Grande apoiou a candidatura de Inácio Falcão. Então, reeditamos isso aí. E precisou completar a chapa e tivemos essa discussão. Foi uma discussão muito, como você mesmo disse, foi muito em cima da hora, mas aí, por tarefa de partido e pelo projeto, nós precisamos ter uma candidatura nesse campo democrático, no campo da federação. Eu estou candidato a vice-prefeito. Como é pedir votos à população se nem a integralidade do seu partido vota no senhor? Olha, a determinação da federação foi uma determinação nacional. O PT tem suas resoluções internas. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, a decisão sobre a tática eleitoral nesses municípios, no caso da Paraíba, são 221 municípios, são decididos localmente, e 2 municípios, João Pessoa e Campina Grande, são decididos nacionalmente. Então foi a decisão. Como eu venho desde o ano passado trabalhando para que a gente tenha uma candidatura com perspectiva de disputar o segundo turno, para favorecer inclusive a chapa proporcional, então para mim não foi problema. Nós tivemos aí algumas pessoas efetivamente que não quiseram seguir, mas o grosso do partido está nessa decisão. Conseguimos montar uma chapa orgânica, uma chapa de militância dos 3 partidos, e vamos aí à disputa. Queremos levar a eleição para o segundo turno. Professor Hermano, professor da Universidade Federal de Campina Grande, fazer um pouquinho de história. Como é que se deu a sua conversão ao petismo? E você sabe que a minha formação foi... Eu passei, quando no processo de redemocratização, a partir de 77, final de 78, basicamente, quando eu voltei do mestrado, eu fiz mestrado em política lá na Unicamp, em Campinas, São Paulo, aí eu me engajei nas lutas aqui, porque já estava vindo das lutas pela redemocratização lá na universidade e na cidade de Campinas. E aqui eu tinha tido um interregno por conta da ditadura, né? A ditadura barrou todo o processo de lutas, de organização que eu participei ainda do Grêmio Colchão da Prata. Bom, em suma, eu fui presidente estadual do PPS durante muito tempo, né? Nós estabelecemos o partido em mais de 100 municípios no estado da Paraíba, e vinha por aí. Até que houve a intervenção, o partido houve a intervenção, fui afastado da presidência, né? O partido ficou submisso ao PSDB, e aí eu resolvi manter a minha linha, que era a linha sempre de um partido de esquerda. O senhor era um ácido crítico do presidente Lula.
Não, eu nunca fui um ácido crítico do presidente Lula. Eu apoiei a candidatura as candidaturas do PPS, a de Roberto Freire, em 89. Né? No segundo turno nós apoiamos Lula. Apoiamos as candidaturas de Lula durante as candidaturas de Fernando Henrique Cardoso. E o PPS teve as duas candidaturas, dois episódios em que teve a candidatura de Ciro. Bom, isso aí passou. Mas eu me lembro que minha mãe dizia que quando o Lula teve a primeira vez em Campina Grande, salvo engano, em 1978, no auditório do São Francisco, e ela lembrava muito desse episódio, quando eu cheguei em casa eu comentei, né? É possível que esse rapaz chegue à presidência da República. Bom, eu fui porque eu tenho uma formação no campo democrático e no campo da esquerda, né? Juntar a democracia com a preocupação da justiça social. Então o PT foi um desaguador natural. Professor Hermano, cientista político, como é que o senhor consegue botar o figurino de comunista e de esquerdista no deputado Inácio Falcão? O deputado Inácio Falcão tem a sua trajetória própria. É um político altamente conhecido em Campina Grande, né? Tem muito serviço prestado à cidade, tem uma integração muito grande nos bairros populares, né? E tem o seu perfil. Não é, isso aí é uma tarefa. Quem escolheu o PCdoB não fui eu, quem escolheu o PCdoB foi ele. E o PCdoB o recebeu e é o candidato dele, né? Ele já foi deputado pelo PCdoB, já foi candidato a prefeito e é mais uma vez candidato a prefeito. O PCdoB também são os partidos que passam por transições, né? Desde o fim do Bloco Soviético, desde o fim da Guerra Fria. É o caso de Flávio Dino, né? Flávio Dino era juiz federal, renunciou ao cargo concursado de juiz federal, entrou no PCdoB, foi candidato a deputado federal, foi depois governador, né? E o deputado Inácio Falcão tem as suas preocupações sociais. O que é bom e tem se destacado muito, eu tenho convido com ele mais intensamente agora, né? É a abertura dele para o diálogo. Ele tem destacado que um dos problemas de Campina Grande é a necessidade de dialogar com todos os setores da sociedade. Foi assim na associação comercial, está assim nas entrevistas de rádio, é assim quando a gente vai para um bairro, para uma casa, para uma residência, etc. Se o senhor fosse dar uma aula aos seus alunos sobre a atual legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, resumidamente, como é que seria esse perfil que o senhor daria para os seus alunos? Nós temos um processo em que é fundamental, primeiro, eu acredito na democracia como um valor universal e como a melhor forma de você dirimir os conflitos da sociedade e que a sociedade discuta, vote e escolha o seu caminho. Em 2018 eu estava lá na frente da campanha de Fernando Haddad, mas acatei o resultado, que foi o resultado da maioria do povo brasileiro, né? Depois o povo brasileiro percebeu e em 22 corrigiu e elegeu Lula, né? E deixou o Bolsonaro sem a sua reeleição. Então, da mesma forma, o legislativo é extremamente importante. Agora, a fragilidade do segundo governo Lula, do segundo governo Dilma, a fragilidade do governo Temer e a fragilidade do governo Bolsonaro conduziram a um processo muito estranho, que é o fato de o parlamento o Congresso Nacional querer se apropriar de uma tarefa que é inerente ao executivo. Parece que o executivo foi eleito, o nosso sistema é presidencialista, de coalizão, mas é um sistema presidencialista, que é querer controlar o orçamento. Isso não é tarefa. A tarefa do parlamento é votar o orçamento, fazer as discussões lá dentro, mas não executar o orçamento. E aqui na Câmara de Campina Grande, a Câmara de Campina Grande teve um papel fundamental na redemocratização. Eu me lembro dos anos 78, dos anos 80, dos anos 82. Era um grupo pequeno, mas era um grupo que fazia a diferença. Tivemos depois, né, pela parte da esquerda, você teve figuras eminentes. Eu me lembro da eleição que Márcio Rocha foi eleito, Peba foi eleito, Tereza Braga foi a primeira suplente, foi um bom demonstrativo. Mas hoje você tem uma discussão muito fraca, né, que melhorou um pouco depois que a gestão atual perdeu aquela maioria absoluta de 2/3. E o trabalho também, que reconheceu o belíssimo trabalho que faz na Câmara, a vereadora João Oliveira e agora o nosso companheiro Napoleão
Maracajá, A minha- que já tem experiência anterior. Né? A minha inferência do que o senhor acaba de dizer é que o senhor é contra a emenda impositiva, é isso? Eu acho que não é tarefa do parlamento. Eu acho que é tarefa do executivo. Você tem que discutir como é que é o orçamento. Mas quem executa o orçamento não cabe ao parlamento, não. Nós temos um sistema que é um presidencialismo atrofiado agora, ou um sistema parlamentarista com presidente. Quer dizer, não é isso. Eu acho que não é isso. Anomalias brasileiras. Anomalia brasileira, que é um absurdo. Eu acho que isso não é correto. Aqui entre nós, o senhor já pediu voto a aluno em sala de aula? Nunca. Aliás, eu nunca fiz política partidária em sala de aula. Véio. Eu sou professor de carreira. Não, eu digo em um momento de empolgação. Nunca. Pode perguntar. Eu tive milhares de alunos. E minhas disciplinas é o quê? Todas estão tendentes à área de política. Rapaz, tá vendo que eu não faço essa coisa? Agora, sair da sala de aula, eu digo a eles. Eu sou militante lá fora. Aqui dentro eu sou professor. E estou aqui para discutir qualquer teoria. Por que o movimento pró-Campina não conseguiu unificar as candidaturas das 9 legendas nele abrigadas? Eu acho que o grande complicador foi esse movimento de Romero. O Romero repetiu 20, aliás, repetiu 22, né? Você lembra que em 22 ele fez um movimento de aproximação para a reeleição do governador José Azevedo, e em função desse movimento veneziano, foi defenestrado do governo, era um apoiador do governo de primeira hora, saiu do governo, e o governo esperando, e seu staff político, né? O staff político esperando o Romero, e o Romero, na hora H, não foi. Ficou onde sempre esteve, que é no grupo M. O senhor diria que o governo do Estado esperou mais Romero do que o próprio Fórum? O governo do Estado não apenas esperou Romero, como paralisou o Fórum. O PSB, e por fora do Fórum corria o republicano. Né? O republicano toda semana vem a Romero, que você vai ser... E o PSB, de repente, começa a não participar da reunião. Indiretamente, o PSB, pelo que eu estou deduzindo das suas palavras, implodiu o Fórum Pró-Campina nessa perspectiva de construção de candidatura única. Candidatura única foi o que eu fui esperando até o fim para o Romero. E a gente se dizia, eu participei de reuniões, eu fui criticado muitas vezes porque eu dizia, não acredito. Romero não é do campo de oposição. Romero vai repetir o que ele fez em 22. Não deu outra. É um grupo antigo, tradicional na cidade, com estrutura de décadas. Você ia romper? Eu acho muito difícil. Ingenuidade até? Hein? Ingenuidade política cabe para governador Mas pela e segunda aliás... vez, tudo bem. E qualquer setor da vida você erra. E política você erra muito. Porque política é muito, né? Não é uma coisa muito objetiva. Tem muita subjetividade. Agora, eles já tinham caído nesse logro em 22 e repetiram agora. E aí paralisaram o fórum. Por exemplo, a candidatura de ontem foi preparada para ser a vice de Romero. As entrevistas que se dava, a declaração do governador, no sentido de que queriam Romero e queriam indicar o vice de Romero. E aí paralisou o fórum. Vou pegar a sua palavra, essa sua expressão, a política muda e muda muito. O senhor disse agora há pouco. Em que é que o professor de ciência política Hermano Nepomuceno não se reconhece no candidato Hermano Nepomuceno? Não. Eu sempre fui militante. Esse é o problema. Antes de eu ser professor, eu era militante. Militante de quê? Militante do Grêmio do Colégio Estadual da Prata. É uma coisa que me marcou pro resto da vida. Veja bem, se eu só dizer uma coisa, eu entrei, o golpe aconteceu, o golpe militar 64, eu tinha 11 anos de idade. Quando nós conseguimos superar a ditadura, em 85, eu tinha 33 anos de idade. Toda a minha meninice, o resto da minha meninice, toda a minha juventude, até ser um adulto já, formado, pai, família, eu passei debaixo de um regime de ditadura militar. O que o senhor está me dizendo acaba me levando à seguinte pergunta. Em que é que, então, o militante Hermano Nepomuceno não se reconhece no professor Hermano Nepomuceno? Não, eu adoro ser professor. Toda vez que me chamam, eu vou lá dar palestra, participar das aulas, né? Vou lá para discutir Maquiavel, vou lá para discutir o que me chamarem. Eu gosto, adoro. Rapidinho, o senhor está agora numa eleição majoritária, corpo a corpo com o eleitorado. O eleitorado de Campinas é muito pragmático. É essa imagem que o senhor está cristalizando? Não, o eleitorado de Campinas é como o eleitorado do Brasil. O que é que você quer? Quer melhoras.
Todo mundo quer melhoras. E o voto, as pessoas veem o voto como uma forma de mudar. Eu me lembro da eleição de 22, da eleição de 18, Fernando Haddad com Bolsonaro, eu encontrei um dos meninos que eu conheço. E eu me por que você está... Não, a gente quer mudar. A ideia é que poderia melhorar. 15 segundos para as suas considerações finais, para ser igual aos demais concorrentes à vice-prefeitura. Vamos disputar a Prefeitura de Campina Grande, vamos trabalhar para que ocorra o segundo turno, para que nós possamos aprofundar ainda mais. A nossa chapa, Inácio e Hermano, vai trabalhar, vai para o segundo turno e vamos disputar a Prefeitura de Campina Grande. Muito obrigado pela entrevista.